entendeu? Não tem nada contra ela, se ela, o problema dela lá. Porque tem muita gente que comenta lá do ar refrigerado, sentado na cadeira, não vão nos locais para saber o que é. Pegam informações daqui e dali e não sabem como é o dia a dia. É o fim dos tempos. Mili Lacombe, eu sei que muitos de vocês nem sabem quem é, que bom, porque só fala besteira. É uma metida feminista. Um gentleman, vou te perguntar aqui, porque a gente ficou sabendo que você mandou uma mensagem e ligou para Renata, né? A Renata que teve aquela polêmica com o BAP do CFZ, porque o time... Ela foi muito feliz, porque ela na hora de falar do Flamengo, ela acabou prejudicando o CFZ, que não tinha nada a ver com a história. Colocando algumas mentiras, que não foi da gestão do BAP que começou o futebol feminino no Flamengo, foi na gestão do Landim em setembro. Fizeram fotos e gravações montadas, e não sei quem fez isso. Como o clube é um clube aberto, eu não posso tomar decisões mais fortes, senão tomaria. Uma imagem que surgiu de água preta, aquilo ali foi no Recreio dos Bandeirantes todo um dia. Então as pessoas, para colocar aquilo, precisam se informar e não receber aquilo. Ela nunca pisou lá no CFZ para conhecer a história do CFZ. Então ela não devia, ela podia criticar o que ela acha, a questão do Flamengo, do futebol feminino, mas nunca colocar o CFZ, que o CFZ não teve estrutura. O CFZ sediou, foi centro dos árbitros na Copa do Mundo, evento da FIFA, tá? Foi o centro esportivo nas Olimpíadas, todos os times, masculino e feminino, que vinham jogar aqui no Rio de Janeiro, iam lá. Agora, nós não fizemos centro de futebol para receber clubes. A gente fez para escola de futebol. Então, a estrutura é outra. Quando o Flamengo pediu, a gente fez um esforço danado para chegar a atender em setembro. E todas as coisas que foram feitas lá foram com o pedido do Flamengo. Então, se a pessoa vai lá, conversa, sabe o que está acontecendo, tudo bem. Agora, botar uma nota simplesmente e atacar uma escola de futebol que tem uma rodagem de quase 2.000 pessoas por dia, eu acho isso não se deve fazer. Então, eu liguei para ele e falei isso tudo que eu estou falando para você, eu falei para ela. Ela disse que eu concordei. Eu não concordei. Então, é bom, porque as pessoas saibam do que aconteceu. Se não é estrutura para futebol feminino do Flamengo, que o Flamengo tem dinheiro e tal, isso é outro problema, não tem nada com isso. Eu procurei oferecer o que eu tinha, a gente tinha de melhor. E o campo, tudo bem, medidas menores, mas o campo era maravilhoso, tá? Ninguém podia reclamar do campo. E estamos fazendo outra, tanto é que tem base lá, tem times que treinam lá e tal, mas não fizeram igual o futebol feminino. Então ela denegriu a escola de futebol Zico 10, tá? E isso ninguém apaga. E ó, muita gente calada, todo mundo calado. Ninguém foi falar lá com o CFZ as palavras dela. Por que ela fez aquilo com o CFZ? Por quê? Com a escola de futebol. Todo mundo quieto. Então, a história é outra, né? É bom que se saiba. Mas ficou resolvido com ela, então? Comigo está resolvido. Eu falei que eu tinha que falar. Entendeu? Não tem nada contra ela, se ela, o problema dela lá. Foram palavras que saíram da boca dela que não eram para sair. Ela devia conhecer melhor o CFZ, porque tem muita gente que comenta lá do ar refrigerado, sentado na cadeira, não vão nos locais para saber o que é. Pegam informações daqui e dali e não sabem como é o dia a dia. E eu moro no Recreio dos Bandeirantes e sim, aconteceu isso no Recreio dos Bandeirantes inteiro. Então, muito obrigada. Eu acho uma pena pessoas que filmam essas coisas para denegrir os outros, entendeu? E usar uma situação que foi num bairro inteiro, entendeu? E tu acha que a gente, com tudo o que tem lá, são mais de 30 anos de CFZ, nunca teve um problema lá, vai ter com o futebol feminino do Flamengo? Pessoal, era tudo que a Globo e seus comentaristas e apresentadores lacradores não queriam.
uma das pessoas de maior credibilidade na história do futebol brasileiro, uma das pessoas de maior simplicidade, de maior coração da história do futebol brasileiro. Eu digo, a pessoa mais querida da história do futebol brasileiro. Porque eu nunca vi alguém tão querido por jogadores e torcedores de todos os outros times quanto o Zico, né? Então era tudo que a Globo não queria. O Zico ter exposto a comentarista. Lembra que foi vitimizada aí por toda a imprensa quando foi adjetivada pelo presidente do Flamengo, que pode ter sido infeliz, o BAP, só que agora o Zico deixou claro o porquê da revolta tão grande do presidente do Flamengo. O Zico, um cara que não briga com ninguém, um cara que respeita todo mundo, que é gente boa com todo mundo, desmascarou, né, na versão dele, o que foi dito pela Renata, eu nem sei o sobrenome dela, pela Renata, comentarista do Sport TV, que foi... Aí eu te digo, gente, vocês querem que eu dê ouvidos pro Zico? O Zico, como eu já falei, um cara dos mais simples da história do futebol, um dos maiores craques do futebol, que trata todo mundo bem. Ou vocês querem que eu dê ouvido pra Rizek, pra Ana Thaís Matos? Porque ela, na hora de falar do Flamengo, ela acabou prejudicando o CFZ, que não tinha nada a ver com a história. Colocando algumas mentiras, que não foi da gestão do BAP que começou o futebol feminino no Flamengo, foi da gestão do Landim, em setembro. Fizeram fotos e gravações montadas, e não sei quem fez isso. Como o clube é um clube aberto, eu não posso tomar decisões mais fortes, senão tomaria. Uma imagem que surgiu de água preta, aquilo ali foi no Recreio dos Bandeirantes todo um dia. Então as pessoas, para colocar aquilo, precisam se informar e não receber aquilo. Ela nunca pisou lá no CFZ para conhecer a história do CFZ. Então ela não devia, ela podia criticar o que ela acha, a questão do Flamengo, do futebol feminino, mas nunca colocar o CFZ, que o CFZ não tem estrutura. O CFZ sediou, foi centro dos hábitos na Copa do Mundo, evento da FIFA. É o fim dos tempos. Mili Lacombe, eu sei que muitos de vocês nem sabem quem é, que bom, porque só fala besteira. É uma metida feminista que só fala quando interessa pra ela na mídia e que só fala também onde não tem audiência, que é no UOL, né? É um site que virou esquerdista, ninguém lê, não tem audiência nenhuma. Mas essa mulher querer atacar o Zico é o fim dos tempos. Aí a Mili Lacombe, ela disse o seguinte: Zico resolveu partir pra cima de jornalista em vez de falar do caos por ela exposto. O que ela quis dizer do caos por ela exposto? Do Flamengo, né, de acordo com elas, com as feministas, não investir o que teria no futebol feminino. Eu vou te dizer quem faz caos com essa palhaçada de futebol feminino. É a CBF. Porque a CBF, ela quer obrigar os clubes a investir em futebol feminino. E aí eu digo aqui, se a CBF quer investir no futebol feminino, que ela invista, que ela pegue o dinheirinho dela e invista em algo que não dá audiência, que não mobiliza a torcida, que não mobiliza marcas para patrocinar. Porque o Flamengo, ele não tem obrigação nenhuma, como nenhuma empresa ou time tem, de investir do que não traz retorno financeiro para ele. Não tem obrigação nenhuma, só que passa a ter pela palhaçada da CBF de obrigar clubes a terem times de futebol feminino e a investirem em times de futebol feminino. Os clubes, eles têm que investir no que dá retorno para eles. Como sempre foi com o vôlei feminino, com o basquete feminino, que ganharam notoriedade ganhando, trabalhando, treinando. Virou uma forçação essa história de futebol feminino. E agora vem gente como Mili Lacombe querer lacrar pra cima do Zico. É sério, do Zico. Quem é Mili Lacombe pra falar de um dos caras com maior credibilidade na história do futebol? Um cara simples, que respeita todo mundo. Mas é o que eu falo. Que bom que a Mili Lacombe só tem espaço no UOL, que é um site que ninguém lê mais.
Que bom que a Miri Lacombe não tem notoriedade nenhuma, não tem engajamento nenhum. E acreditem, ela dá até cursinho de feminismo. Vocês estão entendendo o que é isso? Uma pessoa que dá curso de feminismo querendo lacrar, quando na verdade ela não defende causa nenhuma. Ela só politiza. Então ela não dá curso para ensinar feminismo, ela dá curso para ensinar a politizar em cima de causas. Então, vamos lá, Miri Lacombe, só deixando claro para você, futebol feminino, ele não tem estrutura em clubes como tem o masculino, porque ele não tem audiência, porque ele não tem conquistas, porque ele não mobiliza marcas. Não adianta vocês quererem apelar. O Zico você não vai atacar.